Bem-vindos ao Centro de Mídias, galerinha do terceiro ano. E aí, como vocês estão? Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai ter uma aula de língua portuguesa aqui hoje, muito legal. E para me ajudar, eu trouxe a professora Joyce. Bom dia, galerinha do terceiro ano. Estou aqui para mais uma aula juntinho com vocês. Então, contamos com a participação e a colaboração de todos vocês. Isso mesmo. E hoje a gente vai continuar desenvolvendo as atividades da sequência didática 5 do Aprender Sempre. Então, corre lá, pega o seu material do Aprender Sempre para poder fazer as atividades junto com a gente aqui, tá? Aqui na nossa aula do terceiro ano, a gente tem alguns combinados também. Essa aula que vocês vão assistir foi elaborada pelo professor Joelson, mas vocês vão ter que assistir com a professora Ju e com a professora Joyce, tá? Então, tem alguns combinados que vocês devem seguir aí. Primeiro, um lugar tranquilo na sua casa para prestar bastante atenção à aula, interaja com seus coleguinhas no chat da turma e realize as tarefas no aplicativo depois. Pegue o seu material aí para fazer atividade junto com a gente, tá? Essa aula fica gravada disponível lá no repositório de vídeos do aplicativo e toda atenção, porque sim, essa aula é do Aprender Sempre, tá bom? Então, o título da aula, Entrevistando e se Informando. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, então, qual é a habilidade que a gente vai utilizar e desenvolver nessa aula. A habilidade é EF12-LP08. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da vida pública, fotolegendas, manchetes, leads em notícias, entre outros, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero, tá bom? Então, já pegaram seu material? Olha só. A aula que a gente vai desenvolver é a Entrevistando e se informando. Eita! Isso está na página 68 do material do aluno. E o que vamos aprender? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos ler uma entrevista com uma youtuber que criou o canal de experimentos e curiosidades científicas que já tem mais de 11 milhões de inscritos, tá bom? Nós também vamos entender como as entrevistas podem ser feitas para auxiliar na coleta de informações. Então, professora Joyce, nessa sequência a gente vem lendo aí alguns textos para se informar, para aprender, para pesquisar coisas. E aí são diferentes tipos de texto, não é mesmo? Isso mesmo. E aí parece que ontem eles já leram algum texto sobre entrevistas. Como é que foi a aula, Pro? Ontem, né, nós realizamos a leitura de um texto sobre o IBGE. Então, o IBGE, ele realiza pesquisas, né, para pegar dados e estatísticas da população e depois esses dados são computados para melhoria da qualidade de vida. Então, o texto foi um texto informativo com base na entrevista de um funcionário que trabalha no IBGE. E que estava ensinando como fazer pesquisas. Isso mesmo. Ah, então olha só que interessante. Hoje a gente vai ler uma entrevista, tá bom? De uma youtuber aí que tem um canal de ciências com mais de 11 milhões de seguidores. E essa entrevista foi feita por uma estudante e foi publicada num jornal. E aí eu preciso saber, eu preciso que vocês digam aí para a sua professora, para o seu professor, algumas coisas sobre a entrevista, sobre as entrevistas, né? E eu queria que vocês me dissessem quando, em que momento nós podemos usar entrevistas. Acho que a professora Joyce já deu um spoiler aí. E aí, pessoal? Em que momento nós podemos usar entrevistas? Lembrando que a entrevista, né, são várias perguntas que você faz direcionada a uma pessoa. Geralmente tem um tema, tem um motivo para você estar direcionando essas perguntas para essa pessoa. Então, eu acho que o porquê que a gente faz essas entrevistas, a gente tem que ter um objetivo, né, professora? Isso mesmo. Então, olha só, a gente pode usar uma entrevista quando a gente quiser conhecer melhor uma pessoa, né? Ou um assunto que aquela pessoa é especialista ou trabalha,
né, com isso. E a gente pode ler entrevistas quando a gente também se interessou por aquilo, né? Então, eu posso fazer entrevistas com as pessoas de algum assunto que eu queira saber ou que eu quero conhecer. E eu também posso procurar ler textos de entrevistas para conhecer mais sobre uma pessoa, sobre o assunto que ela trabalha. E Legal, a professora né? Neide colocou uma contribuição muito importante, que o gênero entrevistas, ele traz o ponto de vista da pessoa, a opinião da pessoa. Às vezes a pessoa é um profissional, por exemplo, eu sou a professora, eu vou trazer o meu ponto de vista se me entrevistarem. O ponto de vista da professora Juliana pode ser outro, então é legal também você entender o ponto de vista do profissional que você está entrevistando. Legal, professora. Isso aí. Então, muito obrigada, professora Neide. Então, o intuito das entrevistas é exatamente esse, conhecer mais sobre o assunto e também um pouco sobre a opinião da pessoa entrevistada. Vocês já participaram de alguma entrevista? Conta pra mim, algum de vocês já participou de alguma entrevista? Do quê? Como foi? Onde que ela foi publicada? Me conta. Igual assim, professora, quando eu tenho certeza que algum estudante já ouviu, algum adulto da família falar assim, hoje eu vou para uma entrevista de emprego. Para que será que serve uma entrevista de emprego, hein, professora Juliana? Uma entrevista de emprego. Serve para a gente conseguir um emprego, não é? Isso mesmo. E aí o empregador, a pessoa que tem lá o emprego, ela vai fazer perguntas para você, para poder te conhecer melhor, saber como você trabalha com aquilo lá que tem naquela empresa, né? Se você tem experiência, qual é a sua personalidade, tudo isso antes de te contratar para trabalhar. Então todas as perguntas que ele vai fazer nesse momento dessa entrevista de emprego está relacionada à função que você vai exercer na empresa. Ele não vai perguntar qual a sua comida preferida, de que tipo de música você mais gosta, porque no momento não é pertinente, né, professora? Isso, mas ele pode te perguntar se for fazer sentido lá para o trabalho, né? Isso de mesmo. repente você vai trabalhar numa empresa que vende discos. Aí você chega lá e o cara pergunta, qual a sua música preferida? Você fala, eu não gosto de música. Eu acho que vai ter um problema, né? Se você trabalhar numa loja que vende CDs, discos, né? Música. A professora Rosa está falando que já participou de uma entrevista que chama Quem é Você? E as crianças entrevistavam vários profissionais de diversas áreas. Legal. Muito legal. Então, quer dizer, vocês já participaram de entrevistas e também já devem ter feito entrevistas aí com alguém. Pois agora a gente vai ler, então, essa entrevista aqui no nosso material. Então, acompanhe a leitura junto com a gente, tá? Olha só, vou pegar o marca-texto e vou marcando para vocês, tá bom? Os YouTubers já são a nova febre da criançada. Hoje você conhecerá a Mari Fulfaro, uma vlogueira que vem conquistando pessoas curiosas e interessadas em desvendar alguns mistérios da ciência. Leia a entrevista. Professora Joyce, quem que a gente vai... É a entrevista de quem que a gente vai ler? Então, é a entrevista de uma vlogueira, que é a nova febre da criançada. E o nome da entrevistada é Mari Fulfaro. O que é uma vlogueira, professora Joyce? É o pessoal que faz vídeos aí para a internet, né? Tá. Então, provavelmente a Mari Fulfaro, provavelmente não, com certeza a Mari Fulfaro faz vídeos para a internet, tá bom? Então, olha só, vamos lendo aqui, ó. Manual do Mundo, Ciência no YouTube. Esse é o título da nossa entrevista. Manual do Mundo, Ciência no YouTube. E aí, professora, você já viu esse canal do YouTube? Não conhecia, professora. Agora eu vou ficar conhecendo junto com o pessoal aí. Acompanhe aí na página 68 isso. Até a 70, tá tudo colocadinho lá. Pro vai baixar toda a animação aqui. Sim, vocês já vão lendo. Essa entrevista, vamos ver... Tá aqui a introdução da entrevista. Olha só. Mari Fulfaro, uma das criadoras do canal,
conversou com a nossa repórter Mirim sobre o projeto. A leitora Ana M., 10 anos, do 4º ano do Colégio Notre Dame, São Paulo, entrevistou Mari Fulfaro para a sessão Repórter Mirim. Mari falou sobre o seu canal Manual do Mundo no YouTube. Confira abaixo a matéria que foi publicada originalmente na edição 123 do Joca. Professora Joyce, esse trechinho trouxe várias pistas para a gente sobre o gênero textual entrevista. Sim? Então, aí já apareceu quem foi entrevistada? Apareceu. Então, galera, quem foi entrevistada? Mostra para mim aí no texto, na telinha, quem foi entrevistada. Tá fácil essa pergunta, já comentamos. A gente até falou aí. E tem também quem foi o entrevistador, né, professora? Tem também quem foi entrevistador? Então, marca aí para mim quem foi entrevistada e quem entrevistou, né? Então, a Lorena já falou para a professora que a entrevistada foi a Mari Fulfaro, tá bom? E quem entrevistou a Mari Fulfaro? Quem entrevistou a Mari Fulfaro? Aí também tá. Foi a repórter Mirim. Foi uma repórter Mirim. E ela tem um nome aí. Tem. Olha só. A repórter Mirim, Ana M., de 10 anos, do 4º ano do Colégio Notre Dame. De Tá São bom? Paulo. Olha, tudo isso daí é a entrevistadora. E mais uma dica que saiu aí nesse pedacinho de texto. Aonde foi publicada essa entrevista? E essa aí, tá pessoal? fácil, hein, pessoal? Onde foi publicada essa entrevista? O que vocês acham? Que também é muito importante, que geralmente esse tipo de entrevista fala de publicação, porque você vai tornar público esse texto, né, professora? Ó, já estão saindo aí no Jornal Joca, professora. Jornal Joca. E uma entrevista, onde ela pode ser publicada, além do jornal? Onde nós podemos publicar entrevistas? Em revistas. Isso, então as entrevistas elas podem ser publicadas por escrito, no jornal, em revistas, sites da internet e também podem ser gravadas e publicadas em vídeo, né? Transmitidas em vídeo, por exemplo, num programa de televisão, né? Num documentário. Isso mesmo. Né, professora Joyce? Pode ser só o áudio num podcast. Então, quer dizer, tem um monte de lugar para ter entrevista aí. Isso. Essa daqui foi publicada na edição 123 do Joca, que é o Jornal Infantil. Olha, a professora Cristina está contribuindo agora com uma nova versão também, que é o podcast aí, né, professora? Que é o programinha só de áudio, Agora né? fiquei curiosa para saber a estrutura de um texto de entrevista, professora, porque a gente fala da estrutura de vários textos, né? Será que o texto de entrevista tem uma estrutura? Tem. E a gente vai fazer assim, nós vamos ler agora, vamos continuar a leitura dessa entrevista e daí a gente vai parando e conversando sobre a estrutura da entrevista e coisas interessantes que a gente leu. Porque eu li esse texto e eu adorei. Quero até testar algumas coisas que eu li, né? Vamos lá? Olha só. Vou esperar aparecer tudo bonitinho. Futebol magnético, cadeira com pernas humanas, canhão de batatas, mini gerador eólico, robô que dirige sozinho. Essas são algumas das invenções que Mari Fulfaro e o marido, Iberê Tenório, ensinam a fazer no canal Manual do Mundo no YouTube. Criado em 2008, o vlog de experimentos e curiosidades científicas coleciona elogios de fãs de todas as idades e hoje tem 11 milhões de inscritos, uma das maiores audiências do YouTube brasileiro. E aí, professora Joyce?
está começando a trazer algumas informações importantes. Não começou ainda a entrevista, né? Não, eu entendi que foi uma apresentação do entrevistado nesse momento. Então, mas é muito importante. Foi uma apresentação sobre o que vai acontecer na entrevista, para ajudar a gente a começar a entrar no clima da entrevista, né? E o que vai... Primeiro, a gente sabe, já entendeu que a Mari Fulfaro tem um canal no YouTube aí. Tem o nome do canal? Aqui no texto? Tem sim. Tem. Vocês já acharam o nome do canal? Então, vocês podem achar aí o nome do canal, tá bom? Do canal da Mari Fulfaro. E ela faz o canal sozinha? Não, ela faz com o marido dela, como tem a informação aí no texto. Tem a informação do nome do marido dela aí? E aí? A professora Cristina comentou, os alunos não conheciam o termo vlog, mas blog. Então, blog é por escrito e vlog é por vídeo. Por isso que tem a letra V. Exatamente. Olha só. Olha só, pessoal. Então, e aí, vocês conseguiram achar a informação do nome do marido da Mari Fulfaro? O nome do canal ficou fácil. Manual do Mundo, né, Manual professora? do Mundo. Vou destacar aqui, tá? Isso. E o nome dele é um nome bem diferente, né? Iberê Tenório. Olha só, Iberê Tenório. Ó. Legal. E esse canal fica lá no YouTube. Depois, acho que eles até podem assistir. Sim. Olha, para crianças de todas as idades, né? Legal, não crianças, para fãs de todas as idades. E me diz uma coisa, o que eles fazem nesse canal? Tem aí nesse pedacinho do texto? Deu para entender. Dá pra gente saber o que eles fazem nesse canal? Pelo jeito, eles fazem várias experiências, hein? Olha só. Invenções, como futebol magnético, cadeira com pernas humanas, científicas, né? E que são feitas por Mari Fulfaro e o seu marido, que a gente já viu, Iberê Tenório. E essa palavra invenções também é bem importante. Isso. Olha só, vamos continuar a leitura. Enquanto está caindo. Em entrevista à repórter mirim Ana M., de 10 anos, do 4º ano do Colégio Notre Dame, Mari Fulfaro falou um pouco sobre o início do canal, as inspirações para os vídeos e o dia a dia das gravações. Agora vamos dividir a leitura, hein, professora Joyce? Vamos tá sim. Bom? Então, a primeira pergunta. Qual era o intuito de vocês ao criar o canal? Então começou a entrevista, hein, professora? Primeira pergunta. Então, o que a gente quer saber primeiro? O objetivo, por que eles criaram o canal, né? Qual era o intuito da Mari Fulfaro quando criou o canal dela no YouTube, certo? Pode ler, professora? Ele foi criado para que as pessoas pudessem aprender coisas assistindo a vídeos sem pagar nada. Então, mostra aí para mim na tela de vocês, ou no material de vocês, por que foi criado o canal, qual o objetivo do canal no YouTube da Mari Fulfaro. E aí? Vocês sabem dizer? Vamos destacar aí no texto. A professora Aurelice trouxe lá, ó. Aprender coisas. Então, o objetivo desse canal, desses vídeos no YouTube, é aprender coisas, tá bom? Muito bem. Agora vamos continuar? Próxima pergunta. Como vocês têm ideias para os vídeos? Então, nós pesquisamos em livros e artigos científicos e recebemos muitas sugestões de quem assiste ao Manual do Mundo. Então, a pergunta, como vocês têm ideias para os vídeos? Da onde eles tiram as ideias para os vídeos, professora Joyce? Eles pesquisam, né? Olha lá. Eles pesquisam Ixi, caiu errado aqui. Pesquisam em livros e artigos científicos e sugestões de quem assiste ao Manual do Mundo. E como você e Iberê se conheceram? Será que isso daí é uma pergunta importante, porque ele ajuda, né? O esposo dela que ajuda. Isso é importante. A fazer o canal. Por isso que essa pergunta é importante, né? A gente quer saber sobre o canal, mas como ela faz junto com o marido, é importante saber.
né, como eles se conheceram. E aí, professora Joyce? A gente se conheceu em 2005, na faculdade. Eu estava no 2º ano de terapia ocupacional e ele no 4º ano de jornalismo. E aí, onde eles se conheceram, galera? Essa ficou fácil, hein? Na faculdade, já até colocaram aí, a Manu. Olá. Ah, olha aqui, pesquisamos em livros e artigos científicos e eles se conheceram na faculdade. Isso é muito importante, gente, que vocês estão vendo. Nenhum deles fez física, química, biologia, que são faculdades de ciências, né? Naturais. Eles fizeram faculdade de terapia ocupacional e jornalismo. Então, quer dizer, ele sabe se comunicar. Por isso que ele conseguiu fazer vídeos na internet. Continuando. Como vocês fazem as gravações em casa ou em estúdio? No começo, as gravações eram feitas em casa. Hoje, fazemos tudo no nosso estúdio. Lá, além das gravações, fazemos testes, experimentos gigantes, construímos coisas. Então ficou claro as gravações onde é feito. Sim. Sobre o que fala o novo livro do canal, Dúvida Cruel, 80 respostas para as perguntas mais cabeludas. É baseado na série Dúvida Cruel, que vai ao ar no canal. Na obra, respondemos as perguntas cabeludas. Muito bem. Olha só. Então, eles gravam os programas no estúdio. E o livro deles, que está sendo lançado, 80 respostas para as perguntas mais cabeludas, são baseado nas perguntas que as pessoas mandam de sugestão para eles, né? Olha lá. Então, a gente tinha terminado de ler aqui, professora Joyce. A televisão está aqui. Ele é baseado na série Dúvida Cruel, que vai ao ar no canal. Na obra, respondemos as perguntas cabeludas que nem todo mundo sabe responder. Como? Por que o céu é azul? Por que devemos lavar a toalha que usamos depois do banho? Como as minhocas que são moles conseguem cavar a terra? O mais legal é que a maioria das perguntas foi enviada por quem acompanha o manual. Fizemos uma pesquisa em nossas redes sociais e escolhemos as que tínhamos mais curiosidade para descobrir as respostas. Tanto para fazer a série no canal, como para escrever o livro, tivemos que pesquisar muito para encontrar todas as respostas. Mais uma perguntinha que a menina fez. Qual é o seu experimento favorito e por quê? Sempre muda, mas hoje o meu favorito é o fluido não newtoniano. É uma massa feita de água e amido de milho. A gente bate e ela continua lá, intacta. Esse é um experimento muito divertido, além de ser barato e fácil de fazer em casa. Muito bem, eu vou pular aqui para a atividade já, tá, pessoal? Mas eu acho que a gente entendeu um pouquinho sobre o que tem que ter numa entrevista, não é verdade? Então, agora é a vez de vocês. A Ana M, de 10 anos, lá de São Paulo, entrevistou a Mari Fulfaro do canal do YouTube. Agora vocês podem elaborar uma pesquisa, uma entrevista, para pesquisar alguma coisa aí com a galera da sua casa, da sua escola, junto com seus colegas, tá bom? Então, vai ficar assim, vocês têm que elaborar um roteiro de entrevista para conhecer alguém ou alguma pessoa, alguma coisa. Não pode esquecer de anotar algumas coisas importantes aí. O nome do entrevistado, a data da entrevista, o assunto principal que você quer saber e pensar em perguntas e respostas inteligentes, tá bom? Legal. Então, na aula de hoje, a gente leu uma entrevista muito legal, tá bom? Opa! E aí vocês podem fazer uma entrevista aí com o pessoal da sua casa. Combina aí com a sua pro de fazer uma entrevista com seus colegas, tá bom? Combina aí, monta uma entrevista e compartilha nas redes sociais com o professor Joelson ou com a professora Joyce e eu, tá bom? E fica avaliação. Isso aí.
Ficamos aqui com a avaliação e eu espero vocês daqui a pouco na próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!